Olá! Hoje falaremos das principais formas de deterioração e tecnologia de barreiras associadas ao alimento queijo. Esses são os responsáveis pelo trabalho e iremos começar com uma breve introdução, depois falaremos as principais formas de deterioração de queijos e, por fim, as principais barreiras associadas para a conservação desse alimento. Os queijos são definidos de acordo com uma portaria do MAPA de 1996. Em resumo, essa portaria classifica o queijo como um alimento obtido por separação parcial do soro de leite ou leite reconstituído, que em seguida é coagulado por ações químicas e ou bioquímicas, e ainda permite a adição de aditivos. Os tipos de queijos são divididos em frescos ou maturados, e o fluxograma geral de produção será mostrado a seguir. De forma geral, o leite que dá origem ao queijo é inicialmente pasteurizado e passa por diversas etapas até o armazenamento. O armazenamento, por sua vez, pode ser uma etapa de grande destaque para esse produto, sobretudo se o queijo for maturado. Por ser um alimento rico em componentes químicos, a deterioração do queijo está relacionada a diversos fenômenos, podendo estes serem físicos, químicos, bioquímicos ou microbiológicos. Para se ter um queijo de boa qualidade, o controle começa no leite que será utilizado. O mesmo deve ser livre de contaminação microbiana e livre de agentes químicos, como antibióticos e pesticidas. Além disso, durante as etapas de fabricação do queijo, podem ocorrer situações que comprometem o produto final. Dessa forma, iremos detalhar as principais formas de deterioração desse produto. A liberação de gás e estufamento dos queijos pode ter causas distintas. O estufamento precoce é o processo fermentativo indesejável das bactérias do grupo coliforme ou de leveduras que vão fermentar e gerar gás que irá aparecer nas primeiras horas de fabricação do queijo. Nesse processo fermentativo, são formadas pequenas e numerosas olhaduras indesejáveis nos queijos, comprometendo sua aparência e o seu sabor. Já o estufamento tardio se caracteriza por apresentar trincas internas e áreas descoloradas com odor e sabor desagradáveis e é resultante do processo fermentativo indesejável da lactato e da glicose presente no queijo, por bactérias do gênero Clostridium. A contaminação do leite e posterior deterioração do queijo, causando seu estufamento, pode ser principalmente por conta do uso de leite cru ou mal pasteurizado, além de problemas de contaminação nas tubulações e no manuseio durante a enformagem. Uma das alternativas para a utilização de queijos com olhaduras é a comercialização como queijo ralado. Alterações provocadas na cor podem estar relacionadas a micro-organismos produtores de pigmento. Entre as cores que podem aparecer no leite e seus derivados, temos azul, amarelo e vermelho, e na maioria das vezes estão relacionados a micro-organismos, mas nem sempre. O surgimento de pigmentos azuis é um fenômeno geralmente encontrado em queijos frescos, de alta umidade, e ocorre até mesmo quando o produto é rigorosamente mantido sob refrigeração. Esse tipo de deterioração pode estar relacionado à contaminação por cepas de pseudomonas. Já a presença de mofo em queijos macios, ou seja, não secos, sugere a contaminação por fungos indesejáveis e por bactérias nocivas, como Listeria e Salmonella, formando bolores na superfície do queijo. Um outro problema que está relacionado à deterioração dos queijos é a sua propensão à rancificação. Isso acontece devido ao alto teor de lipídios e água presentes em sua composição. A degradação da gordura durante a produção do queijo pode causar rancidez hidrolítica e ou oxidativa, o que irá provocar no queijo um sabor rançoso. O gosto amargo é mais encontrado em queijos maturados, mas pode ocorrer no fresco também, ocorrendo principalmente devido à maturação descontrolada resultante do acúmulo de peptídeos hidrofóbicos amargos, formados devido a uma proteólise primária e secundária desequilibrada. Para esse defeito no queijo, é difícil identificar o agente causador, uma vez que o mesmo pode ter origem de diversos fatores, o que dificulta ainda mais a resolução do problema. De forma geral, a acidificação é ocasionada pela fermentação da lactose para ácido lático, causada principalmente por bactérias láticas. Em algumas situações, esse processo pode ser desejável. No entanto, o processo de refrigeração do leite para a fabricação de queijos, quando não mantido em temperaturas adequadas, pode ocasionar no desenvolvimento de uma microbiota psicotrófica indesejada e provocar diversas mudanças físico-químicas que são prejudiciais ao processo de fabricação do queijo, entre elas a acidificação do queijo. A acidificação também pode ocorrer por meio da contaminação do leite, em razão dos micro-organismos provenientes das usuais condições de ordenha e de transporte, podendo ocorrer a coagulação da caseína. Consequentemente, irá resultar em uma coalhada firme. Agora, iremos falar sobre a teoria de barreiras, ou obstáculos, que é uma metodologia proposta por Lenster que visa a segurança microbiológica e estabilidade dos alimentos, bem como a qualidade sensorial e nutricional dos mesmos. Essa metodologia busca a combinação de diversos fatores de conservação, além da combinação de métodos para agirem de forma branda, buscando a maior preservação sensorial dos alimentos. O conceito multifatorial significa que não necessariamente um fator de conservação teria eficácia se agisse sozinho,
Ou seja, muitas vezes, diversos fatores devem agir em conjunto para se conseguir eficácia na conservação do alimento. Essa imagem ilustra bem essa metodologia, em que diversos obstáculos são colocados até que se consiga o objetivo de bloqueio de fatores negativos para os alimentos, como a deterioração microbiana e a presença de patógenos. Além disso, esses fatores podem ser classificados como intrínsecos ou extrínsecos, dependendo se estão ligados internamente ao alimento, para o primeiro caso, ou então para fatores externos, sendo assim um fator extrínseco. Ademais, a adoção de boas práticas de higiene é requisito básico para qualquer empreendimento, ainda mais quando se trata de produção de alimentos. Aliada à tecnologia de barreiras, essas práticas atuam de forma sinérgica para a obtenção de alimentos seguros. Essas ações devem ser mantidas em todas as etapas, desde a produção até o armazenamento, e fazem parte dos manuais de boas práticas de fabricação. Para os queijos, que é o foco do nosso trabalho, falaremos das principais barreiras desse alimento, destacando particularidades importantes de cada uma delas. A temperatura é uma das principais barreiras utilizadas para queijos e geralmente está associada à pasteurização. O objetivo da pasteurização é aumentar a segurança alimentar do queijo pela eliminação de bactérias patógenas e diminuição do número de bactérias deterioradoras do leite. A pasteurização do leite para a fabricação de queijos pode ser realizada pelo processo rápido em trocadores de calor de placas em temperaturas de 72 a 75 graus por 15 segundos, ou pelo processo lento, em menores temperaturas, 65 graus por 30 minutos. Esse tratamento insolubiliza parte do cálcio solúvel, resultando em uma coalhada mais fraca, o que pode aumentar as perdas de sólidos do leite no soro. A adição de cloreto de cálcio no leite pasteurizado é utilizada para repor o cálcio insolubilizado durante a pasteurização, aumentando assim a firmeza da coalhada e reduzindo o tempo da coagulação. O queijo, quando fabricado com leite pasteurizado, apresenta sabor e aroma menos intensos e matura mais lentamente do que aqueles fabricados com leite cru, dadas as várias modificações que são provocadas pelo calor, como inativação de enzimas, desnaturação de proteínas, inativação da microbiota natural, dentre outros fatores. Além disso, existem outros métodos térmicos, como a utilização de injetores de vapor. Esse método possibilita um sabor mais suave e uma massa mais macia. No entanto, nem sempre esse processo poderá substituir a pasteurização clássica. Irá depender de qual queijo será fabricado. Já a atividade de água pode variar de acordo com as características dos queijos, sendo baixas para queijos maturados e mais altos para queijos frescos. Geralmente, os valores de atividade de água em queijos são maiores que 0,93. Em geral, nesses valores de atividade de água, é possível a ocorrência de fungos e bactérias, ou seja, a atividade de água não é um fator que contribui de forma muito expressiva para a conservação do produto. No entanto, para alguns queijos maturados, esse valor pode chegar a 0,89, fazendo com que a atividade de água se torne uma barreira para esse tipo de queijo em específico. A perda de água é natural durante a maturação de queijos. A acidez do queijo cresce em função da produção de ácido lático pelas bactérias láticas, e o sal geralmente é adicionado durante esse processo. Tais fatores em conjunto levam a uma diminuição de atividade de água. O sal, por sua vez, tem extrema importância na maturação dos queijos, contribuindo para as mudanças físico-químicas, bioquímicas e microbiológicas. Quando adicionado, promove cinerese, alterando o sabor e, por consequência, a atividade de água do produto. Falando de barreiras um pouco mais específicas de queijo, temos a maturação, que é uma barreira apenas para queijos maturados e não é feita para queijos frescos. Ela consiste em processos físicos, bioquímicos e microbiológicos. Em relação ao tempo de maturação, varia para cada tipo de queijo, e é nesse processo que irão se desenvolver as principais características organolépticas desse alimento. Além da contribuição sensorial, o processo de maturação é muito importante para o aumento da shelf life. Isso ocorre pois as diversas mudanças que ocorrem no queijo diminuem as chances de contaminação do alimento por micro-organismos indesejáveis durante o armazenamento. Para que se garanta que os micro-organismos desejados se desenvolvam nos queijos e não micro-organismos deteriorantes ou causadores de defeitos, a câmara de maturação deve ser bastante controlada em relação aos parâmetros de temperatura, umidade e ventilação. E, por fim, a câmara de maturação deverá contar com um sistema de ventilação para facilitar as trocas gasosas emitidas pelos queijos. No entanto, uma ventilação muito intensa poderá provocar rachaduras na superfície dos queijos. O antimicrobiano natural à base de tinesina é o mais comum dos conservantes de queijos, podendo ser utilizado em diversos produtos. No entanto, seu principal uso é em queijos processados e requeijão. Tal antimicrobiano atua contra uma larga faixa de micro-organismos gram-positivos, inibindo o crescimento de esporos e rompendo a parede celular em células vegetativas, não sendo efetivo contra mofos, leveduras e micro-organismos gram-negativos. Uma outra alternativa, que vem ganhando bastante atenção, é o uso de plantas sob forma de extratos e óleos, que podem possuir propriedades medicinais e são bem aceitas por consumidores. Um exemplo seria a utilização de alho, visto que apresenta importante potencial antimicrobiano, já que é associado a substâncias biológicas naturais, e pode ser usado em queijos na forma de extrato.
Falando agora de embalagens, além da sua função geral de proteger, conter, informar, conservar e vender o produto, para queijos, as embalagens apresentam a função de preservar o sabor e a qualidade do mesmo, possibilitando que o alimento possa ser guardado em geladeiras e freezers sem que ganhe ou perca umidade de forma exagerada. Além disso, o controle de oxigênio presente em embalagens é de extrema importância para a durabilidade dos produtos, principalmente em queijos, que pode apresentar alto teor de gordura e ser susceptível à oxidação. As embalagens a vácuo, ou as com atmosfera modificada, também são amplamente utilizadas em queijos, já que o oxigênio presente no espaço livre da embalagem pode ser deteriorante para o alimento. O teor de umidade é outra importante barreira para a conservação de queijos. Uma prova disso é que a Portaria 146, de 1996, classifica os queijos de acordo com o teor de umidade. As classificações são massa dura, massa semidura, queijo de alta umidade e queijo de muita alta umidade, indo de 35,9% até 55% nessa classificação. Além disso, é importante ter equilíbrio na umidade do ambiente. Se o ambiente de maturação for muito seco, a casca do queijo secará muito rapidamente, podendo apresentar rachaduras. Por outro lado, se estiver muito úmido, pode atrair fungos e gerar outros efeitos indesejáveis, como uma casca mais pegajosa. Por isso, o controle do ambiente é vital. O nível de umidade de maturação deve ser controlado juntamente com a temperatura. De acordo com esse binômio, umidade e temperatura, quanto mais elevada for a temperatura de um alimento, menor será a umidade do mesmo. Em relação ao pH, abaixo de 4,5 não desenvolve Clostridium botulino, um importante patógeno a ser considerado em queijos. Além disso, é importante salientar que o pH entre 4 e 4,5 é uma condição em que a maioria dos patógenos não se desenvolve. Porém, essa faixa apresenta boa condição para bolores e leveduras. Já o pH acima de 4,5 é bastante variado, podendo haver o desenvolvimento de uma gama enorme de micro-organismos. Em queijos, de forma geral, o pH é entre 4,5 e 5,5, o que não contribui de forma significativa para a prevenção de bactérias patogênicas e da maioria dos micro-organismos responsáveis pela deterioração. De forma geral, os aditivos químicos utilizados em queijos são nitrato de sódio e de potássio para o combate de Clostridium. O grande problema desses aditivos, sobretudo o nitrato, é que por razões químicas, o mesmo é convertido em nitrito, que por mais que seja efetivo, pode reagir com aminoácidos e originar nitrosamina, sobretudo em pH muito ácido. Infelizmente, a mesma é carcinogênica. No entanto, a maior parte desse nitrato é eliminado através do lactossoro ou por difusão em salmoura. Por mais que alguns países proíbam esse aditivo, sua concentração não costuma passar de 50 mg por quilo, principalmente devido a esses efeitos de eliminação já explicados. No Brasil, esse aditivo é permitido até esse limite de 50 mg por quilo e é utilizado principalmente para evitar o estufamento em queijos Minas Frescal. Na produção de alguns queijos, são adicionadas culturas starters, que vão promover características sensoriais desejáveis para aquele tipo de queijo. Além disso, essas culturas podem dificultar o desenvolvimento de outros micro-organismos por criarem uma competição por substrato, além de poderem produzir substâncias que são prejudiciais ao crescimento de outros tipos de colônia. Em um estudo, uma cultura starter de Lactose lactis, produtora de ácido láctico, impediu o desenvolvimento de micro-organismos patógenos por exercer uma função competidora. De acordo com o apresentado, é possível concluir que as principais barreiras para a deterioração de queijos no geral são as boas práticas de fabricação durante a sua produção, aliado à refrigeração. Para determinados queijos, como os maturados, a baixa umidade e atividade de água são fatores que contribuem também para a sua conservação. Além disso, outros tipos de queijos podem apresentar culturas starters inoculadas que impedem o desenvolvimento de micro-organismos deterioradores, auxiliando na conservação do produto. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado.